Olá, prezados estudantes, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Química Orgânica de hoje, na qual iremos conversar um pouco sobre as funções orgânicas nitrogenadas. Então, nesta aula, nós iremos abordar as principais funções orgânicas nitrogenadas, que são as aminas, amidas, nitrilas e os nitrocompostos. A partir deste momento, a gente pode se perguntar, por que estudar as funções nitrogenadas? Onde elas estão inseridas no nosso meio, no nosso cotidiano? Vou iniciar com um exemplo de uma bebida que provavelmente você tome ela pela manhã e ou à tarde, que é o café. E sabemos que no café contém, dentre N substâncias, a cafeína. E observe que na estrutura da cafeína contém átomos de nitrogênio, portanto, a cafeína pertence a uma das funções nitrogenadas. Note ainda no exemplo do cigarro, que a fumaça do cigarro é formada por milhares de substâncias. E dentre essas substâncias, a mais conhecida, e uma delas por ser cancerígena, que é a nicotina. E note que na estrutura da nicotina contém átomos de nitrogênio. E ainda, uma outra substância bastante conhecida, até porque a gente excreta ela pela urina, que é a ureia. E a ureia, ela pode ser utilizada na forma de uma pomada, utilizada por mulheres grávidas que passam durante a gestação para evitar o aparecimento de estrias. Ficou curioso para saber mais sobre as funções nitrogenadas? Então, vamos nessa! Funções nitrogenadas. As funções nitrogenadas são os compostos que apresentam átomos de nitrogênio, além de carbono e hidrogênio, podendo ainda conter átomos de oxigênio. Por exemplo, tem-se o gás nitrometano, que é um gás que ele é bastante reativo, ele é explosivo, digamos assim, como podemos observar nesta primeira imagem à esquerda. Então, tem-se ainda exemplos de medicamentos, vários medicamentos, diversos medicamentos estão contidos substâncias que pertencem às funções nitrogenadas, como o paracetamol, que é utilizado para dor e febre de leve a moderada. Note que tem aqui o átomo de nitrogênio que está presente na sua estrutura. Tem-se ainda os corantes, as tinturas para os tecidos. O exemplo fornecido, no caso, o índigo, que é um corante azul, utilizado para colorir tecidos, principalmente os jeans azul. Então, aquele jeans azul, aquela coloração, vem a partir do índigo, que também tem nitrogênio na sua estrutura. E ainda a ureia, que já comentamos agora há pouco, que é utilizado como uma pomada para evitar estrias. Das funções nitrogenadas, a primeira que iremos abordar, que iremos conversar, que iremos discutir, são as aminas. E as aminas, elas são derivadas da amônia. Sabemos que na estrutura da amônia apresenta 3 átomos de hidrogênio e que a amônia é um composto inorgânico. No entanto, quando um ou mais átomos de hidrogênio são substituídos por cadeias carbônicas, são formadas as aminas. Como, por exemplo, podemos observar que quando um átomo de hidrogênio é substituído por uma cadeia carbônica, é produzida uma amina e, neste caso, a amina é classificada como primária, porque apresenta somente uma cadeia carbônica, ou seja, um átomo de hidrogênio foi substituído por um átomo de carbono. Por exemplo, tem-se a metilamina, que tem um odor similar à do peixe. Quando 2 átomos de hidrogênio da amônia são substituídos por 2 cadeias carbônicas, é formada uma nova amina que é classificada como secundária, por exemplo, a dimetilamina. E quando os 3 átomos de hidrogênio são substituídos por 3 cadeias carbônicas, é formada uma amina que é classificada como terciária, a exemplo, a trimetilamina, que tem um odor de peixe podre. Então, podemos observar que esses grupos, esses R, que é o R, R', R, duas linhas, eles podem ser grupos orgânicos iguais, como também podem ser diferentes. Neste caso, deu um exemplo tudo igual para facilitar essa parte inicial do nosso estudo. Quanto à nomenclatura oficial ou a nomenclatura a partir das regras da IUPAC. Inicialmente, vamos estudar para as aminas primárias, seguindo as regras que já estudamos anteriormente, que segue o prefixo, o infixo, a localização do grupo NH2 e a terminação amina. Por exemplo, note nessa estrutura que apresenta somente um átomo de carbono, o CH3NH2. O prefixo é a quantidade de átomos de carbonos, que vai ser met.
somente ligação simples entre carbonos, somente um carbono, então vai ser o infixo -an, mas a localização do grupo amina está localizado no carbono 1, então não é necessário a gente colocar 1, porque já vai estar subentendido, que só tem um carbono, e coloca essa terminação amina. Então vai ser metanamina, ou seu nome usual, que é metilamina. Neste outro exemplo, a gente observa que é uma amina primária também, tem somente uma cadeia carbônica na substituição de um átomo de hidrogênio por uma cadeia carbônica. E neste caso, contém 2 átomos de carbonos, então o prefixo vai ser et. Ligação simples entre carbonos, infixo -an, mais a terminação amina. Então será etanamina ou seu nome usual, que é etilamina ou etilamina. Neste outro exemplo, tem-se a amina primária, que é uma amina aromática, e ela recebe um nome específico. Ela é chamada de anilina, que é o nome usual, como é mais conhecido, ou então fenilamina, porque este substituinte é chamado de fenil, e ela é utilizado na fabricação de corantes. Outros exemplos. Neste caso, veja que a cadeia já é um pouco maior, já é, digamos que, mais complexa. Nesse caso, devemos fazer, primeiro, selecionar a cadeia carbônica principal e, posteriormente, fazer a numeração da cadeia carbônica. Já observamos que a cadeia vai ser essa, digamos que, linear, entre aspas, e a numeração vai começar da direita para a esquerda, que é mais próximo do grupo amino. Então, 1, 2, 3, 4. Vamos observar que no carbono 3 tem uma ramificação, que é o metil. Logo, o nome para essa substância, C3, metil, 4 átomos de carbonos, prefixo but. Somente ligação simples entre átomos de carbonos, -an. Agora a gente vai observar que o grupo amino, que é o NH2, ele está localizado no carbono 2. Então, traço 2, amina. Logo, o nome vai ser 3-metil-butan-2-amina. E neste outro exemplo, já observamos que a cadeia ela já é maior, então vamos fazer novamente a seleção da cadeia carbônica principal, fazer a numeração da cadeia e indicar a localização do grupo amino. Nós sabemos que a numeração vai ser da direita para a esquerda, a gente observa que essa vai ser a cadeia carbônica principal. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos carbonos 3 e no carbono 5, contém 2 substituintes ou 2 ramificações e ambas são metil. E que o grupo amino está localizado no carbono 2. Logo, o nome vai ser 3,5 dimetil, cadeia carbônica principal com 6 átomos de carbonos, prefixo X, somente ligação simples entre carbonos -an, a amina está localizada, o grupo amino está localizado no carbono 2 e a terminação amina. Logo, o nome vai ser 3,5 dimetil hexan 2 amina. Quanto às aminas secundárias e aminas terciárias, segue o mesmo que já vimos anteriormente, a mesma formulação, mas o substituinte ele vai ser precedido pela letra N, para indicar que está ligado diretamente ao nitrogênio. Por exemplo, nessa estrutura, observa-se que é uma amina terciária, tá? Porque os 3 átomos de hidrogênio foram substituídos por 3 cadeias carbônicas. Uma delas vai ser a cadeia carbônica principal, vamos supor que seja essa, a gente pode escolher qualquer uma para este caso, e que tem 2 substituintes, metil e metil. Logo, o nome vai ser N, para indicar que está ligado ao nitrogênio, dimetil, mais o prefixo que é met, da cadeia carbônica principal, -an, que é o infixo, e a terminação amina, ou sua nomenclatura usual, que é trimetilamina ou trimetilamina. Neste outro exemplo, a gente observa que é uma amina secundária, porque 2 átomos de hidrogênio da amônia foram substituídos por 2 cadeias carbônicas.
Por este caso, vamos selecionar a cadeia carbônica principal, é aquela que contém o maior número de átomos de carbono, portanto, vai ser a cadeia da esquerda, que tem 1, 2, 3 átomos de carbono. Como consequência, o CH3, que é o metil, ele vai ser tratado como um substituinte. Logo, o nome para esse composto vai ser N-metil. 3 átomos de carbonos na cadeia carbônica principal, prop, somente ligação simples entre carbonos an, e a terminação amina. Logo, N-metilpropanamina. Um outro exemplo, também é uma amina terciária. A gente observa que são 3 cadeias carbônicas ligadas ao átomo de nitrogênio e temos que selecionar a cadeia carbônica principal, que é aquela que contém o maior número de átomos de carbono. Logo, vai ser essa da esquerda. Então, tem-se o carbono 1, carbono 2 e o carbono 3. A gente vai observar também algo interessante, que no carbono 2 tem o substituinte metil, que ligado ao nitrogênio tem o metil, e tem-se ainda o etil. Então, qual será a nomenclatura para este composto? Por ordem alfabética vem a letra E. Logo, vai ser N-etil, traço. Tem um metil no carbono 2 e um metil no N. Então, 2,N, dimetil. A cadeia carbônica principal, ela tem 3 átomos de carbono. Prop, somente ligação simples entre carbonos, então coloco o infixo an, e a terminação para amina é amina. Logo, o nome vai ser N-etil, traço 2,N, dimetilpropanamina. Um outro exemplo. Esta cadeia já é um pouco mais complexa, já é maior, e a gente vai observar, é interessante que tem uma ligação dupla, tem uma insaturação. E já sabemos que a cadeia da direita também vai ser a cadeia carbônica principal, e devemos então fazer a numeração. Esse vai ser o carbono 1, carbono 2, carbono 3 e o carbono 4. Vamos observar que na cadeia carbônica principal tem 2 substituintes metil, ligado ao nitrogênio tem um metil e também tem um substituinte etil. Ordem alfabética, já vimos, vai vir metil, logo o nome vai ser N-etil, metil no carbono 2 e metil no carbono 3. Então, 2,3 tem também ligado diretamente ao nitrogênio. Então, N-trimetil. A cadeia carbônica principal, ela contém 4 átomos de carbonos, prefixo but. A gente observa que tem uma ligação dupla no carbono 2. Então, but 2-en, terminação para as aminas, amina. Logo, o nome vai ser N-etil, 2,3,N, trimetil, but 2-enamina. Muito bem, vamos então agora para o outro grupo, que são as amidas. E as amidas é interessante porque elas apresentam nitrogênio ligado diretamente a um grupo carbonila. Então podemos dizer que a sua estrutura ela é explicada através da substituição do grupo hidroxila, de um grupo carboxila, por NH2, como podemos observar nessa imagem. Então, está aqui a hidroxila, que foi substituído pelo NH2. Logo, o grupo funcional vai ter essa estrutura, na qual é chamada de amina não substituída, porque ligado ao nitrogênio estão os 2 hidrogênios, que já veio de origem, ou pode ser uma amida monossubstituída, quando um átomo de hidrogênio é substituído por uma cadeia carbônica, ou amida dissubstituída, quando os 2 átomos de hidrogênio foram substituídos por 2 cadeias carbônicas. E podemos observar que esses R, que são substituintes, ou ramificações, eles podem ser iguais ou diferentes. Quanto à nomenclatura da IUPAC, segue as regras que já vimos anteriormente,
só que a terminação vai ser amida. Então, tem o prefixo, infixo e a terminação amida. Por exemplo,